E a primeira verdade que Jesus diz aqui nessa carta, diz à igreja de Éfeso e diz a nós e às suas igrejas espalhadas pelo mundo, as verdadeiras igrejas de Jesus que estão no mundo, ele diz o seguinte, ele afirma essa maravilhosa verdade, que é o quê? Estou no meio de vocês. Eu começo aprendendo nesse texto sobre essa verdade, de que Jesus está no meio da sua igreja, do seu povo. É o que diz o versículo 1, quando diz o anjo da igreja, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, essas palavras são daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Há aqui verdades que nos confortam, que nos trazem segurança da salvação, que nos trazem consolação. Por quê? Porque o Senhor Jesus se apresenta à igreja como aquele que está no meio do seu povo, está entre nós. As 7 estrelas aí, do versículo 1, o próprio livro de Apocalipse dá a explicação desse símbolo. Na verdade, os símbolos que aparecem no livro de Apocalipse, eles são explicados pela própria Bíblia. Nós não podemos inventar coisas fora da palavra. Nós encontramos muita explicação dos símbolos de Apocalipse no Antigo Testamento. E aqui, esse símbolo das 7 estrelas, nós encontramos no capítulo 1 de Apocalipse a explicação no versículo 20. Quando diz o Senhor Jesus Cristo que as 7 estrelas são os anjos das igrejas. E quem são os anjos da igreja ou das igrejas? Há várias teorias sobre isso, mas eu creio que os anjos das igrejas aí em Apocalipse são os líderes das igrejas, os pastores das igrejas. Não são anjos no sentido espirituais, celestiais, anjos como nós encontramos na Bíblia, resplandecentes, voando, seres alados, não são isso, nesse texto. Mas ali eu considero a palavra grega para anjo, angelos, que significa mensageiro. É nesse sentido, aos mensageiros das igrejas. São de carne e osso, são pecadores que foram resgatados por Cristo, mas foram escolhidos por Deus para a liderança da igreja. Jesus tem a liderança da igreja em suas mãos, ou na sua mão direita, na sua destra, na sua mão que representa a sua onipotência, o seu poder. E essa é uma mensagem de conforto para a liderança da igreja, porque diz que o Senhor é aquele que nos usa. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos capacita. É essa mensagem, o Senhor é aquele que cuida de nós, que nos protege. O Senhor está fazendo a sua obra através de nós. Ao mesmo tempo que é uma mensagem que deve causar temor na liderança. Porque é a mesma mão direita do Senhor que usa o seu povo, a sua liderança. É a mesma mão que pode disciplinar uma liderança infiel e remover essa liderança da sua igreja. Notem que Jesus aparece muito presente na igreja, inclusive na liderança. Mas o que mais me impressiona nesse texto é a parte seguinte, que aí é escancarado quando diz que Jesus ele anda entre os 7 candeeiros de ouro. E o capítulo 1 também de Apocalipse vai explicar o que são os 7 candeeiros de ouro. São as 7 igrejas da Ásia Menor. 7 é um número de perfeição que representa a totalidade. Na verdade, os 7 candeeiros representam as igrejas de Jesus na história, no mundo inteiro. O Senhor, Ele se faz real, presente no meio dos seus candeeiros, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Ele anda no meio do seu povo, diz o texto.
A igreja de Jesus, ela é comparada à luz do mundo. O próprio Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Nós devemos ser a luz de Cristo aqui nesse mundo, em meio às trevas que nós vivemos. A igreja tem essa finalidade de refletir a luz da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo, a glória de Cristo nesse mundo. Por isso há um símbolo aí da igreja, candeeiro, candelabro, castiçal, é um símbolo lá do Antigo Testamento, da menorá, o castiçal que ficava no templo e que se colocava a luz ali para iluminar o templo. A igreja é essa luz que Jesus colocou no mundo, acendeu nesse mundo para brilhar para a sua glória. E o Senhor Jesus Cristo diz: eu estou no meio desse meu povo, que é a luz do mundo. Essa é uma mensagem ao mesmo tempo confortante, consoladora para nós como igreja, ao mesmo tempo deveria gerar em nós temor e tremor. Porque o Senhor Jesus Cristo anda no nosso meio, está presente no nosso meio. Às vezes nós perdemos essa visão do Cristo presente em nós, entre nós, num culto como esse, na nossa vida diária, como povo de Deus. Temos a visão correta, sim, de Jesus entronizado, aquele que ressuscitou, que subiu e está entronizado à direita do Pai, reinando, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote. Aquele que um dia virá, cheio de glória nas nuvens dos céus, para consumar o plano de Deus e levar o seu povo para o seu reino eterno. Essa visão é correta do Cristo transcendente, o Cristo na glória, mas nós temos que ter a visão também do Cristo imanente, o Cristo presente, o Cristo no meio do seu povo. É isso que diz aí. É o próprio Senhor Jesus Cristo: eu ando no meio de vocês.